Oi, como que você está hoje? Eu espero que você esteja muito bem. Escuta, vamos falar de um negocinho que dói hoje? Vamos falar sobre o luto pelo que nunca existiu? Aquele lá, aquele luto de uma pessoa, um trabalho, uma amizade, algo que você criou a expectativa de que poderia acontecer, mas não aconteceu. Ou pelo menos não aconteceu ainda. E aí agora você se encontra naquela posição de imaginar. Em todos os momentos, né, onde você não está vivendo felicidade exatamente do jeito que você queria, você pensa, na companhia daquela pessoa seria melhor. Na presença daquele trabalho na minha vida seria melhor. Ou até você está passando por um momento muito feliz, mas você pensa, compartilhando com aquela pessoa seria melhor ainda. Nossa, como eu queria aquela pessoa na minha vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bem, se você já sentiu algo parecido, primeiro eu queria te dizer que você não está sozinha. Todas nós passamos por isso em âmbito de relacionamento e fora, e eu gostaria de te dizer que eu também já passei por isso algumas vezes. Principalmente em relação a relacionamentos amorosos, eu já vivi bastante e também já aconselhei muitas mulheres a respeito desse tópico. Lembrando que eu não sou nenhuma profissional nem nada do gênero, eu genuinamente dou conselhos que eu gostaria de ouvir e eu dou também conselhos com embasamento dos estudos que eu faço a respeito da temática. Então, vamos tentar entender juntas aqui por que raios acontece quando você se envolve com alguém, cria expectativas e aí quando isso não continua sendo uma grande história de amor, como você deitou algumas noites no travesseiro pensando, por que dói mais às vezes até do que aquele grande relacionamento que eventualmente chegou ao fim. Para isso, eu quero te ajudar tentando desmistificar em algumas etapas como funciona a minha cabeça. Eu não tenho um roteiro aqui, mas eu vou te explicar como na minha cabeça funciona esse processo em algumas etapas. A primeira coisa é a gente abraçar o nosso sentimento. Esse sentimento que cada uma vai dar o seu próprio nome, né? Seja uma falta de expectativa, uma vergonha, uma culpa, uma tristeza, uma solidão, enfim. Esse compilado, esse combo McLanche feliz aí de sentimentos, cada um vai ter o teu. E eu peço para que você, se estiver passando por esse momento agora, você acolha esse sentimento do tipo, está tudo bem você, Mariana, sei lá quem é, a pessoa que está ouvindo isso, se sinta individualmente acolhida dentro do seu próprio sentimento. Você não está sozinha, você não é a única pessoa passando por isso e nem é a única pessoa que vai passar por isso ainda esse ano, esse mês, essa semana. Constantemente nós estamos entrando com outras pessoas em conflitos e conflitos eventualmente geram rompimentos, seja por escolha ou não. E isso frustra. Então vamos acolher primeiro esse sentimento. Por que a gente vai acolher? Porque concorda comigo que faz muito sentido você sentir solidão, você sentir essa quebra de expectativa. Você achava que algo ia acontecer e não aconteceu. Então a sua expectativa ela é frustrada. E isso causa dor, isso causa ressentimento individual. Então está tudo bem você se sentir dessa forma, certo? Então primeiro acolhemos o sentimento. E depois vamos tentar juntas descrever aqui o porquê que isso dói tanto. Eu acho que o luto pelo que nunca existiu, né? Quando a gente sofre a perda de algo que a gente não viveu, por mais doloroso que seja, diz respeito a uma expectativa que a gente criou na minha cabeça e não algo vivido de forma concreta. E isso é muito importante de ser relembrado. Mesmo que você tenha se envolvido com essa pessoa em noites maravilhosas de amor, mesmo que vocês tenham saído por meses e meses e meses e dates incríveis, experiências muito gostosas e muito felizes, você não está pautando essa expectativa em algo que de fato aconteceu. Você está pautando essa expectativa em algo que você criou da sua cabeça. O que também está tudo bem, porque eu não sou do time de que a gente não deveria levantar expectativas para nada. Eu acho que a gente deveria aprender a manejar as nossas expectativas com a realidade, né? A gente não vai achar que vai namorar um cara que nem responde a gente. Isso não vai acontecer, certo? A não ser que essa pessoa mude o comportamento, não tem como isso acontecer. Isso não vai ser saudável você abastecer essa expectativa, mas criar expectativa em si, eu não vejo um grande problema. Afinal, a gente vai sendo abastecida por sonhos, por vontades, alinhamento com a vida que a gente quer ter e esse tipo de coisa, certo? Mas, quando a gente vive aquele relacionamento grande, né, um relacionamento de fato, e por que esse dói talvez menos do que aquele que a gente nunca viveu? Porque o relacionamento grande que de fato aconteceu, ele é pautado em memórias reais, certo? É pautada nos altos e baixos, é pautado nas discussões que vocês tiveram, é pautado nos sonhos e expectativas que vocês criaram em conjunto, mas na parte positiva e negativa.
certo? Você passa a conhecer aquela pessoa, conhece os defeitos, aquela máscara inicial de perfeição individual, que não tem nada de errado, sabe? Assim, é normal que todo mundo se apresente da melhor forma e eventualmente os defeitos vão aparecendo, as picuinhas vão aparecendo, o chulé que a pessoa tem, o bafo pela manhã e por aí vai. Isso é normal que aconteça. Só que quando você não viveu um relacionamento com alguém, você não é capaz de dizer que a conhece de verdade. E aí que tá o ponto. A gente pauta as expectativas em cima daquele, né, esse luto pelo que a gente ainda não viveu é pautado em cima de expectativas irreais, porque a gente não tem um nível de profundidade grande e nível de convivência contínuo com essa pessoa para dizer que a gente de fato o conhece. Então, as nossas expectativas estão pautadas somente no lado bom da coisa, somente nos dates gostosos, no sexo gostoso, na intimidade gostosa, sabe, nas experiências e memórias positivas que você tem sobre aquela pessoa, mas não de fato daquilo que você conhece, porque você não o conhece com profundidade. Então não há como afirmar, muito provavelmente, que você o conhece. Ai, mas Camila, eu me envolvi durante não sei quantos anos com essa pessoa. Você não estava lá em todos os encontros de família, você não passou Réveillon, Natal, Ano Novo, Páscoa e seu aniversário com essa pessoa. Você não viu essa pessoa no momento mais estressante da sua vida nem no dela. E aí que a gente vai aprendendo mais sobre as pessoas. E se você não teve a oportunidade de ver todos esses lados dessa pessoa, muito provavelmente você não a conhece. Então as suas expectativas estão alinhadas com o melhor cenário. Vamos supor que você vá a uma peça de teatro. E aí, depois que você foi nessa peça de teatro, você achou lindo, maravilhoso, chorou no final, aplaudiu de pé. Quando você chegou em casa, você precisa contar para suas amigas sobre essa peça de teatro. E aí, amiga, você gostou? Você indica? Eu tô pensando em assistir com o meu pai, com a minha mãe e tudo mais. Você que estava na plateia, vendo o melhor do show ali, na frente das cortinas, né, à frente das cortinas, na plateia, você vai dizer, amiga, você não tem ideia, que apresentação incrível, muito comovente, eu chorei, a minha mãe amou, meu pai amou, eu amei, tudo de bom, vale super o preço e etc. Agora, se você for conversar com alguém que estava lá no backstage fazendo a maquiagem da galera da performance, muito provavelmente essa pessoa vai falar, olha, recomendo muito, você não tem ideia do que aconteceu aqui atrás, certo? Então, para mérito comparativo é mais ou menos assim, você está sofrendo por algo que você só viu com profundidade a parte boa. Você literalmente só viu a parte boa. E tá tudo bem, porque isso faz parte do momento de se conhecer, de entender se um quer compromisso, o outro não quer e coisas do gênero. Mas você não o conhece. E eu posso te dizer isso com certa propriedade, porque abrindo um espaço vulnerável aqui pra dizer pra você, que eu já vivi isso antes. E com uma pessoa bem específica da minha vida, um homem do qual eu admiro muito, mas eu tive um envolvimento com essa pessoa de anos, tá? Vais e vens e tudo mais, um pouco contra aquilo que eu prego hoje. Eu não tinha esses conhecimentos na época e cada vez mais sendo fortalecidos eu entendo aonde eu errei, tá? Mas essa pessoa deixava claro pra mim de que não estava a fim de ter um relacionamento sério e de que não conseguiria priorizar isso. Eu, com a minha grande astúcia, como muitas de vocês fazem, falava, não, é claro que ele vai, porque é óbvio que eu sou uma pessoa incrível e ele vai querer namorar comigo. Pois bem, não queria, porque na maior parte das vezes os homens sabem o que eles querem, tá? E se ele te fala que não quer um relacionamento sério, você acredite, ele não quer, tá? Pois bem, anos se passaram e a gente fortaleceu sim uma amizade, foi ótimo, mas como a gente tinha envolvimento físico, sexual e tudo mais, isso foi caindo por terra dentro daquela zona de eu criando expectativas e essa pessoa atendendo apenas aquilo que ele tinha dito, que ele não queria um relacionamento sério. Então, fui eu criando expectativas sozinha. Eventualmente, a gente entendeu que não fazia sentido, eu me posicionei, ele se posicionou e a gente decidiu se afastar. Passamos anos afastados. Tive outro relacionamento, um relacionamento muito lindo, muito intenso, muito gostoso e tudo mais. Depois que esse relacionamento acabou, mais de 1 ano e meio, 2 depois, eu me reconectei com essa pessoa. E essa pessoa me falou, olha, talvez agora eu esteja mais pronto. A gente conversou e tudo mais, tivemos o envolvimento de um tempo, ambos mais maduros, e aí a gente teve a oportunidade de revisar aquela conversa. Eis que eu já mais madura e aquela pessoa mais madura não significa que não haviam também expectativas. A gente se conhecendo mais e etc, chegou um momento que chegou, né, nessa hora de se alinhar novamente, se a gente queria ou não ter um relacionamento mais sério e tudo mais. E ambos extremamente maduros falaram, olha, o que a gente quer? E essa pessoa me disse que não conseguiria priorizar um relacionamento da maneira como eu gostaria. E eu falei, pois muito que bem, vamos então nos separar. Isso não significa que eu não sofri, isso não significa que não foi ruim, triste e chorei sozinha, tá? Mas
A maturidade é a coisa mais atraente que você pode ter, honestamente, assim, o seu senso de autorrespeito. Então, pra te dizer que você não está sozinha, pra te dizer que eu também passei por isso e passo e muito provavelmente vou passar, as nossas expectativas precisam estar baseadas na realidade. E elas podem flutuar e sonhar e você, sabe, eu também saio pro primeiro date com o cara e eu tô pensando se ele vai ser pai dos meus filhos. Mas, uma vez que a gente consegue descer pro chão e racionalizar, a gente precisa balizar essas expectativas. E aquilo que está sendo entregue a nível racional da outra pessoa é o que precisa ser absorvido. E essa pessoa super inspiradora, madura e tudo mais, da qual eu me relacionei, falou uma coisa muito boa pra mim, que eu já falei aqui no episódio anteriormente, que é: você não conhece ele. E chegou um momento em que eu comentei com essa pessoa, porque tínhamos uma abertura super grande, né, de anos, e eu falei, cara, eu tenho a sensação de que a gente daria muito certo em relacionamento e tudo mais. E aí ele me falou assim, eu tenho a expectativa também, né, de que isso daria um excelente relacionamento, porque somos muito alinhados, a gente tem uma química muito boa. Ele valorizava as coisas certas em mim, vamos dizer assim, porque ele não era uma pessoa que me valorizava muito pela minha estética ou coisas assim, sempre exaltava o quão inteligente eu era, o quanto carinhosa eu era, o quão cuidadora eu era, e eu a valorizava também muito mais que a aparência, conta bancária, esse tipo de coisa dele. Os dois entendiam que existia muito futuro ali. Mas a gente chegou ali à conclusão de que a gente não se conhecia de verdade. A gente conhecia o que a gente criava um pro outro. A gente chegou à conclusão juntos ali naquela conversa, né? E teve um momento, eu lembro até que eu falei do tipo, eu acho que a gente tem muito match. Assim, e aí ele falou, pera, eu acho que a gente tem match. Mas a real é que eu acho que a gente não se conhece muito bem. Eu não faço parte da rotina dele, ele não fazia parte da minha rotina e tudo mais. E aí eu falei, nossa, pior que é verdade, né? Eu acho que a gente não se conhece. E aí, as minhas expectativas na época, antes da gente entender que não ia ter um relacionamento, foram inclusive mudadas para o que eu quero conhecer sobre essa pessoa. E não se essa pessoa é perfeita, linda, maravilhosa e um perfect match pra mim, entende? Então esse é um ponto pra gente pensar, né, nessa força da idealização, porque o que não foi vivido costuma ser idealizado, né? Como não houve tempo, né, de provas concretas, de conflito, de rotinas, o que resta é a nossa projeção. E se tivesse dado certo? E se tivesse sido como eu sonhei? Essa versão idealizada, muitas vezes, é mais difícil ir, né? Que esse é o ponto, né? Do que a realidade. Porque ela é perfeita. Ela tá dentro de uma construção irreal. Então, isso é muito importante. A gente conseguir racionalizar e se distanciar do que tá acontecendo. E falar, pera, eu tô apaixonada por uma versão que eu criei ou eu tô apaixonada pela realidade? E será mesmo que você está apaixonada se aquilo não virou um relacionamento sério? Sabe? Não tô dizendo que não dá pra se apaixonar antes de virar namoro, tá? Você pode se apaixonar por muitas das qualidades daquela pessoa. Mas amor mesmo, eu acho que a gente vai conquistando ao longo do tempo. E à medida que a gente vai conhecendo essa pessoa, entendendo compatibilidades, lidando com conflitos, ajudando essa pessoa a passar por barras e coisas do gênero, a gente vai fortificando esse amor. Então vamos, sabe, diminuir um pouco a intensidade com a qual a gente leva as coisas. Não me entenda mal, eu sou uma pessoa intensa, tá? Eu me jogo pra tudo que eu vivo na minha vida, inclusive pra pessoas. Mas cada vez mais eu tenho aprendido com o movimento de racionalizar as coisas. Beleza, foi legal o date, foi gostoso e tudo mais. Mas peraí, isso aqui tá alinhado com o que eu quero? Mas peraí, essa pessoa tá me entregando flores e amores e tudo mais. Só que ela, de fato, apresenta as características de maturidade que eu buscaria que estivessem desenvolvidas para antes de um relacionamento? Claro que ninguém vai ser perfeito, mas balizar suas expectativas é muito importante. E o próximo ponto que eu acho que é importante a gente mencionar é aquela sensação de inacabado. Sabe essa sensação? Do tipo, eu gosto de você, você gosta de mim, a gente tá tendo uma boa química, etc. Bons dates, muitas risadas, muita diversão, coisa gostosa, sexo bom e tal. Eventualmente, quando você entende que não vai mais pra frente, seja pela sua escolha ou pela escolha da outra pessoa, a gente vive o luto por algo não vivido, só que não tem uma narrativa fechada, sabe? Não tem um começo, meio e fim, alguém fez uma besteira e acabou. Possivelmente acontece isso, mesmo assim gera certo luto. Mas sabe aquela dificuldade de se afastar de alguém que não fez nada errado, só não tava no momento de estar com você? O luto pelo que não aconteceu deixa um sentimento de pendência, sabe? Como se não tivesse, né? Como se essa história não tivesse sido interrompida antes do primeiro capítulo. E essa é uma sensação muito ruim. O que eu te convido a pensar nesse caso é o seguinte: se você ou a outra pessoa não se sentem pronta para começar o primeiro capítulo de vocês, muito provavelmente é porque ainda precisa ter tido ganho de maturidade, desenvolvimento pessoal de alguma das partes ou ambas para que aquilo desse certo. E te garanto que, minimamente, por conta de reciprocidade,
né? Vamos supor que você está num cenário onde a pessoa que não te escolheu. No mínimo, você gostaria que aquele primeiro capítulo começasse com reciprocidade, não gostaria? Então já existia um desalinhamento em cima daquela sua visão idealizada, em cima daquela sua visão onde as pessoas eram perfeitas uma para outra e tudo mais. Você concorda que para ser perfeito desse jeito, as duas pessoas precisavam querer? E se ele escolheu sair, ou não te escolheu, ou você escolheu sair, ou você não quis, não tem essa reciprocidade? Então, se a gente puder racionalizar os fatos, a gente tem, assim, um livro lindo, que você idealizou a capa, todos os capítulos, o começo, meio e o fim, maravilhoso. Só que ele não tá pronto para ser lido. Ele até pode ser lindo na sua imaginação, mas ele não foi publicado, sabe? Então não tem como você abrir esse livro agora para ler. Muito, muito, muito provavelmente você vai encontrar daqui a algum tempo, se você estiver passando por essa situação agora, indícios do que você precisava ter desenvolvido de maturidade a mais para que você então pudesse pegar qualquer livro dessa prateleira. Entende? E é por isso que eu sempre convido vocês, seja aqui ou no meu Instagram, e caso você tenha caído de paraquedas aqui, meu Instagram é @faromila, lá a gente dá vários conselhos sobre como construir confiança real de dentro para fora e de fora para dentro. Eu sempre reforço para vocês a importância de observar as zonas de desenvolvimento que você se encontra. Eu, por exemplo, estou numa zona muito interessante, numa rampa de crescimento entre um degrau e outro da minha vida, de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento da minha feminilidade, de desenvolvimento profissional, sabe? E essas zonas de desenvolvimento vão me deixar muito longe do desenvolvimento que eu podia oferecer para outra pessoa no passado. Ai, meu Deus, Camila, mas que terrível. Sim, mas sabe o que vai me fazer? Vai me deixar muito mais pronta para o próximo relacionamento que eu tiver. Agora, desenvolvendo mais a minha feminilidade, desenvolvendo mais a minha estética, desenvolvendo mais a minha espiritualidade, mais isso e aquilo, eu vou conseguir entregar isso além para outra pessoa. Talvez, inclusive, eu seja mais conectada e me sinta mais atraída e mais valorizada por uma nova pessoa que vai valorizar essas características que estão em desenvolvimento agora. Talvez lá atrás, vou dar o meu exemplo também, né? Eu tive um namorado durante a faculdade que era bem artista, assim, sabe? Com música e tal. As características que eu tenho desenvolvido hoje não gerariam atração naquele homem que eu conheci lá na faculdade. Pode ser que agora sim, mas eu não sei em que vida que ele tá agora, tá? Mas lá na faculdade, eu não era atraída pelas mesmas coisas masculinas que eu sou atraída hoje. E ele não era atraído pelas mesmas características da Camila de hoje. Ele era atraído pelas características da Camila lá da faculdade, certo? O meu próximo namorado que eu tive anos depois foi atraído por algumas características minhas e eu fui atraída por outras. E a gente terminou. E agora eu estou desenvolvendo novas características que vão ser valorizadas pela próxima pessoa que entrar na minha vida. Assim como, no meio do meu desenvolvimento, eu passo a valorizar outras características e avaliar essas outras características em novas pessoas. E é por isso que a gente está em um desenvolvimento que não é uma linha reta de desenvolvimento ascendente, né? É uma espiral. Você vai adquirir um conhecimentozinho, pensa que eu tô fazendo uma espiral com a mão, tá? Enquanto eu falo isso. Você adquire um conhecimento, tem a oportunidade de demonstrar isso pro mundo, aprende, erra, aprende de novo, evolui, concretiza isso como hábito, evolui um pouco mais, torna rotina, muda e tudo mais, até que você incorpora isso na sua personalidade. E aí você tem a oportunidade de chamar aquela característica de sua, não como uma validação social ou que você precise ter X tempo de hábito para considerá-lo seu, tá? Mas assim, no sentido de você, de fato, enraiza isso na sua vida. E isso passa a fazer parte da sua personalidade. E isso passa, portanto, a ser mais um poder seu, né, como se você fosse acumulando pequenos poderizinhos na sua bagagem para você oferecer isso para outra pessoa. Eu, por exemplo, não teria como em 2020 dizer que eu era uma pessoa saudável, de forma nenhuma. Eu tinha hábitos extremamente destrutivos. Eu bebia quase todo final de semana, eu fumava, eu dormia super tarde, eu não ligava para minha alimentação, eu era falsa magra, meu amor, eu ia com Deus no fast food, eu comia toda semana e por aí vai. A partir de 2020, a minha vida foi mudando e hoje vocês conseguem perceber do que vocês conhecem da Camila Faro que seria muito indiscutível que eu me relacionasse com alguém de vida saudável? Porque já não faz mais parte daquelas características da qual eu admiro em outras pessoas e que eu espero admiração em mim? Mas foi só porque eu fui construindo novos hábitos. E as pessoas das quais eu me atraía lá em 2020 eram outras. E as pessoas que eu atraía eram outras. Então, que a gente consiga, a cada passinho que a gente dá, tenta sair, sabe, da sua história. Se você conseguisse desenhar a sua história ou colocar a sua história num filme,
sabe? O que estaria sendo desenvolvido com aquele personagem naquele momento? Eu, Camila, sei que com o número de mudanças que tem acontecido na minha vida hoje, eu tô desenvolvendo muito a minha espiritualidade, eu tô desenvolvendo muito o meu autocuidado de fora pra dentro, encontrando uma nova versão de estilo, uma nova versão de cabelo, uma nova versão de skincare, sabe? Eu tô cuidando do meu apartamento novo, fazendo um autocuidado de fora pra dentro muito interessante, cuidando muito da minha gestão de sentimentos, porque muita coisa mudou na minha vida. Se você voltar um episódio, você vai ouvir mais sobre a minha perspectiva a respeito de mudança. Então, cada fase que a gente tá, e não tem um começo, meio e fim, né? Um contínuo, como eu falei, uma espiral. Mas a cada bloco de desenvolvimento que a gente tem, entradas e saídas de pessoas da nossa vida, a gente vai encontrar um degrau muito interessante de desenvolvimento. E se você parar pra reparar, o seu namoradinho do colégio, ele não te atraía pelas mesmas características que as pessoas hoje te atraem e vice-versa. Então, quanto mais tempo você passar sofrendo por conta daquilo que não viveu, menos atenta ao desenvolvimento que você precisa estar tendo agora, né, para o seu desenvolvimento do momento, você vai conseguir ter. E não me entenda mal, eu espero mesmo que você sofra, que você chore, que você fique com ansiedade, que você tenha medo. Todos esses sentimentos que a gente já construiu aqui em outros episódios também, são sentimentos que te desenvolvem, mas que você tenha um tempo limite para isso. Uma vez que essa pessoa saiu da sua vida ou escolheu sair, não é mais o seu trabalho querer achar uma forma dessa pessoa caber na sua vida, sabe? Confia de que aquilo é o melhor pra você. Não é porque você é uma mulher super guerreira que consegue tudo que você quer na sua vida e tudo mais, que você deveria jogar essa energia na hora de captar pessoas. Isso não é verdade. Eu não conheço uma história de sucesso em que uma mulher saiu correndo pra tentar fazer um cara ficar na vida dela e não diminuiu o seu senso de alto valor. Não conheço nenhuma. Até pode acontecer em anos de diferença, sabe? Meses, anos de diferença, sabe? Uma pessoa que você conheceu hoje não é a mesma pessoa que você vai apresentar e nem reconhecer no ano que vem. Beleza, vocês querem voltar a conversar daqui a um ano e ver se as coisas mudaram e tudo mais? Ótimo. Apoio e eu acredito genuinamente em segundas chances. Mas eu não acho que você deveria voltar a sua atenção em formas, mensagens, tempo de resposta e coisas desse gênero pra fazer uma pessoa que não quer estar na sua vida estar. Ela não quer estar. Ela tá olhando pra você e dizendo: você não cabe na minha vida agora, ou eu não caibo na sua vida, ou os dois. Então deixa aí. Então, assim, o desenvolvimento daquilo que você precisa nesse período da sua vida está atrás dessa cortina do luto pelo que você não viveu. Você está colocando uma expectativa em algo que não é real. E, honestamente, eu costumo guardar no meu coração num lugar muito precioso essas pessoas que vieram na minha vida, mas não viraram nada. Eu guardo com muito amor, sabia? Genuinamente. Esse rapaz que eu comentei, né, que eu já tive esse envolvimento parecido, eu guardo ele com tanto amor no meu coração. Tanto amor no sentido de mandar mensagem pra ele, mandar feliz aniversário, mandar isso. Não. Eu guardo com amor do tipo: putz, essa pessoa me ensinou muito sobre o que eu quero. Essa pessoa me trouxe momentos muito gostosos. Essa pessoa me fez refletir sobre muita coisa e me ajudou a crescer. Mas não era pra ser um relacionamento, não naquele momento. Quem sabe em algum momento isso seja. Mas agora não. Eu preciso focar em desenvolver outras coisas. E você pode ter a minha assinatura embaixo disso. O que tiver que ser seu, vai ser e vai encontrar o seu caminho, sabe? Não é o seu papel ficar correndo atrás de pessoas que não te querem. Se as pessoas demonstram que não te querem, não é o seu papel. E a gente passa muito tempo julgando a atitude do outro, sabe? Ah, é porque ele não mandou mensagem, ah, é porque ele não respondeu, ah, é porque ele isso, ah, é porque tava tudo perfeito e agora ele não quer. Aceite que essa pessoa não quer e, genuinamente, faça o esforço necessário pra você não guardar rancor dessa pessoa. Pelo menos é a maneira como eu gosto de viver a vida. Eu não tenho rancor com ninguém. Ninguém que eu já me relacionei, ninguém que foi sacana comigo. E tal. Eu não tenho rancor de ninguém. Eu guardo essas pessoas em lugares no meu coração de aprendizados. E eu juro por Deus, eu consigo olhar pra trás pra todas as pessoas que eu me relacionei e pensar: aquele ali me ajudou a desenvolver tal. Esse aqui me ajudou a desenvolver tal. Esse aqui me ajudou a dizer: putz, isso aqui eu não quero. E por aí vai. As pessoas passam pela nossa vida quando você assume o papel de protagonista pra te ensinar coisas, sabe? E a pessoa que vai ser o homem da minha vida, que vai ser o pai dos meus filhos, o meu maridão, essa pessoa vai vir pra construir uma zona muito diferente, muito mais intensa, com outros aspectos de desenvolvimento e que a gente vai juntos escolher estar junto. Mas as pessoas que já passaram na minha vida, e eu espero que você leve isso pra sua vida também, elas
estiveram aí para te ajudar a desenvolver algumas coisas. E enquanto você estiver chorando agressivamente, tentando fazer essa pessoa voltar ou coisas do gênero, muito provavelmente você está míope para o que essa pessoa veio para te ensinar que você quer ou que você não quer. Entende? Então, assim, concluindo a nossa conversa, agora, o luto pelo que você não viveu, ele dói porque você idealiza algo. Você coloca na mesa a sua idealização, né? A história que você criou, mas não é a realidade. É como se você, vamos supor que o nome do seu abençoado aí seja Felipe, sei lá. Você não tá se apaixonando pelo Felipe, você tá se apaixonando pela idealização do Felipe, que é uma mistura de Felipe com os sonhos da Mariana, junto com as idealizações de menina da Mariana pequenininha, junto com os traumas que a Mariana ainda não conseguiu desatar, esse tipo de coisa. Então eu acho que tem essa questão. E o ponto do inacabado, aquele livro que você estava louca para ler, só que o primeiro capítulo você não teve oportunidade de ler, porque não estava na sua prateleira. É como se você tivesse, né, querendo um sorteio e você não ganha. E você fica triste, porque você colocou a expectativa de que você ia ganhar. Mas você precisa racionalizar e entender o que você está disposta a aprender naquela sua fase de vida. Ao invés de voltar a sua energia em como eu faço ele ficar, você deveria voltar a sua energia em como eu melhoro como pessoa para poder atrair a pessoa que eu idealizo. Entende? Se eu idealizo uma pessoa, e já te adianto que não vai ter ninguém perfeito do jeito que você idealiza, muito provavelmente você também tem uma bateria de aspectos a serem desenvolvidas para se tornar digna daquilo, certo? E aos poucos você vai entendendo o que é negociável e inegociável para você. Mas a sensação de inacabado ou de não iniciado, eu entendo muito essa sensação e dói muito, porque você pensa naquela pessoa, porque você pensa como seriam algumas atividades que você faz hoje em dia se aquela pessoa estivesse perto. Mas a verdade é que você não sabe. Você não sabe se essa pessoa te daria o calor que você imagina, você não sabe se essa pessoa seria o suporte que você precisaria, você não sabe se na real essa pessoa seria extremamente ocupada e não conseguiria te dar atenção. Você não sabe como essa pessoa interagiria com a sua família, você não sabe como seriam as viagens, você não sabe. Então, vamos tirar esse homem deste pedestal, tá? Ele pode ser incrível, mas ele não quer estar com você, então, portanto, ele não é tão incrível assim. Então, a gente tira ele desse pedestal. E não jogamos no lixo, a gente coloca no coração, num lugar de que bom que você veio para me ensinar X, Y e Z. Eu vou focar em desenvolver A, B e C que eu entendo relevante. E a próxima pessoa que me encontrar e estiver de fato a fim de construir algo, vai ter acesso a uma mulher que vai entregar não só tudo que eu já entreguei para outra pessoa, mas A, B e C, que são as características novas que eu desenvolvi, entende? Eu me sinto muito ansiosa, do jeito bom, para construir algo com alguém hoje. Camila Faro falando, vida pessoal. Eu me sinto muito feliz. Eu me sinto aberta e tudo mais, não tô numa fase de conhecer muitas pessoas, mas estou me sentindo aberta para isso. Porém, eu não vou criar um relacionamento apenas porque essa pessoa me demonstrou uma ou outra característica que eu gosto. Eu não vou chorar escutando a Adele no meu banheiro por conta de um date com um cara que não foi, né, o amor da minha vida, que não me escolheu depois de um date muito legal. A gente precisa juntas dar as mãos aqui e lembrar que nós somos as protagonistas das nossas vidas. E não é porque o homem é péssimo, ou o homem é, sabe, criticar os homens nesse sentido não vai fazer a menor diferença, na minha opinião, na sua vida. Você deveria olhar para as pessoas, sejam homens, mulheres, trabalhos, etc., na sua vida como oportunidades. E aí não é no sentido interesseira negativo da coisa, mas oportunidade de você genuinamente aprender mais sobre você, mais sobre o que você quer, mais sobre o que você não quer. E essa é a fase que eu tô. Eu me sinto aberta para conhecer outras pessoas e tudo mais, mas única e exclusivamente se essas pessoas me escolherem também. Entende? E é assim que eu gostaria de finalizar o nosso episódio de hoje. Você deveria internalizar a seguinte frase: ninguém que não te escolheu deveria ser tão importante assim. Entende? A gente tem, né, esse momento perigoso dentro da conquista e tudo mais, quando a gente começa a colocar esse cara num pedestal. E é importante a gente começar desde já a balizar essas expectativas. Esse rapaz pode ser muito bom, muito lindo e tudo mais, mas ele ainda é muito lindo no papel. Se vocês não tiveram um relacionamento com compromisso longo, que vocês conhecem a rotina um do outro, que vocês, sabe, brigam, tem conflito, ajusta a comunicação, volta, chora e tudo mais.
Isso vai construir um relacionamento, não a idealização que você criou na sua cabeça do vestido de noiva que você vai ter depois do primeiro date, entenda? E de novo, eu sou a rainha das idealizações, eu amo romantizar as coisas. Eu já saio no primeiro date pensando se eu vou ter filho ou não vou ter filho com aquele cara. Mas da mesma forma que eu crio idealizações, eu guardo ela em caixinha na minha cabeça. Quando não dá certo, eu prefiro pensar, olha que legal, pelo menos eu aprendi o tipo de vestido que eu gosto. Entende a metáfora? Pelo menos eu entendi quantos filhos eu quero ter. Pelo menos eu entendi que aquele sonho não era um sonho compartilhado com uma outra pessoa. Era um sonho meu. Putz, eu realmente quero família. Putz, eu realmente gosto de uma pessoa que, sei lá, faz esporte, ou que trabalha com não sei o quê, ou tem X tema de interesse. Aprendizado sobre você. É isso que deveria gerar o fruto desse luto. E não apenas o luto pela idealização que você criou. Certo? Ufa! Espero que a gente tenha feito sentido aqui, viu? Deixo você com o meu maior abraço, tá? Nesse final de episódio. Porque eu sei que não é uma fase fácil, já passei por isso algumas vezes. No momento não, mas já passei por algumas fases em que o luto pelo que eu não tinha vivido era pior do que a sensação do meu status atual ou em relação a relacionamentos mais profundos. E eu sei como isso dói. Mas tudo que dói vem para ensinar. Então que você consiga utilizar esse podcast para abraçar os conhecimentos que essa fase pode te trazer, aprender mais sobre você mesma e genuinamente trabalhar para ser uma pessoa melhor, não para a outra pessoa que vai vir, mas estar mais atenta aos indícios de positividade e negatividade dessas pessoas, para estar mais atenta para o que te faz sentir bem, cuidada, com carinho, com abastecimento de comunicação. Entende? Que você genuinamente amadureça com esse processo, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até o final. Me sigam nas minhas redes sociais, @faromila no Instagram, @afaromila no TikTok. Estou pensando em começar YouTube, tá? Deixem aqui nos comentários se vocês gostam dessa ideia. Temos muitas coisas boas vindo por aí. Se você não sabe, eu estou criando um retiro de mulheres para aperfeiçoamento da feminilidade. Dentro do meu perfil, você vai encontrar nos destaques retiro, onde vai ter o link para o nosso grupo do retiro, que chama Alma Dama, onde a gente vai ter várias experiências imersivas sobre feminilidade. E eu conto com a sua presença lá, vão ser só 20 vagas. Então fiquem muito atentas, porque em breve eu divulgo mais informações pelo Instagram, tá bom? Um beijo, espero que você se sinta muito bem e acolhida nesse momento que é tão difícil, mas que muito em breve você já vai ter sinais, se você reparar bem, do porquê essa pessoa não te escolheu e do porquê aquilo realmente não fazia sentido pra você. Um beijo.